Bem, gente, boa noite, mais uma vez. Agora eu tenho uma tarefa árdua aqui, né? A gente já está com o horário avançado e eu tenho um conteúdo para compartilhar com vocês, falando especificamente sobre cidade. Foi muito bom ouvir essa introdução do Jay sobre o movimento do Evangelho, na verdade, através do corpo de Cristo. E é muito interessante lembrar de como esse recurso que foi o Restore Brasil foi uma fogueira para esse movimento nascer, se desenvolver e se alastrar lá pelo Rio de Janeiro. Então, eu vejo que nós fomos muito felizes de fazer parte disso. Deus tem sido muito bondoso, muito generoso com a gente. E o ambiente da cidade tem sido o cenário desse movimento do Evangelho ao redor do mundo. Em toda a história, o cenário das cidades tem sido esse ambiente onde esse grande drama da salvação tem se manifestado. A grande doutrina de Deus da salvação tem se manifestado num lugar onde o pecado tem se multiplicado, onde a iniquidade tem se alastrado, onde o amor de muitos tem se esfriado. Portanto, é justamente para esse lugar que eu e você temos que ir, não é verdade? É justamente para um lugar onde perece, onde existem pessoas doentes, que nós, enquanto missionários do Senhor, enquanto filhos de Deus enviados em missão, temos que estar. Eu quero gastar meus próximos minutos aqui com você, pensando sobre isso, pensando sobre o papel do cristão, do discípulo de Jesus, sobretudo aqueles engajados diretamente com a vida da igreja nas cidades. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez, por favor. Senhor, muito obrigado por esse plantador intensivo acontecendo aqui na cidade de Natal. Mais uma vez te agradeço, Deus, por ter nos permitido chegar aqui nesse lugar, por essa igreja local que abre suas portas, sua estrutura para o serviço do corpo de Cristo nessa cidade. Que o Teu Espírito leve, cativo em obediência o nosso entendimento a Ti. E juntos, como igreja, sejamos encorajados e desafiados pela Tua palavra a sermos Teus missionários nas cidades para onde o Senhor tem nos enviado. Em nome de Jesus, amém. Bem, gente, eu quero falar estritamente sobre o ethos da missão urbana, sobre a identidade social dessa missão da igreja na cidade. Eu acredito que o grande tronco para essas ideias é a compaixão. Eu tenho olhado, lido muita coisa sobre missão urbana, muita coisa sobre cidade. Oi, o controle para passar? Não, eu vou falando, você pode passar aí, não tem problema não. Eu tenho pensado, falado a respeito disso com muitas pessoas. Talvez eu tenha tido a oportunidade preciosa de mais conversar com o típico popular urbano sobre a missão de Deus do que necessariamente pregar sobre isso para outros pastores. Então, muito me alegra esse assunto, eu acho ele necessário, pertinente, urgente para dias onde existe um crescimento, um expansionismo absurdo das cidades no Brasil. O Brasil, até talvez o final da década de 70, era um país quase que predominantemente rural. A gente vivia uma realidade rural no nosso país. E do final da década de 70 para cá, acontece um expansionismo urbano tremendo. É considerada a terceira cidade no mundo que mais teve expansionismo urbano nos últimos 30 anos. Então, são dados assim muito importantes para a gente levar em consideração o nosso papel nesse cenário como cristãos, como discípulos, como líderes, pastores. As cidades são, na verdade, como grandes antenas repetidoras de informações, ideias, tendências. Eu gosto sempre de pensar muito nessa imagem quando eu vejo a cidade. Eu falo isso porque a gente percebe que até mesmo localidades que já não são parte dos grandes centros urbanos, elas sofrem esse impacto de influência do que acontece na metrópole.
eu tive a minha primeira experiência de plantação de igreja na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Belford Roxo. Essa cidade, na década de 80, era considerada pela ONU uma das mais violentas do mundo. E, à época, tinha um dos melhores índices, um dos menores, na verdade, índices de desenvolvimento humano no mundo, não apenas no nosso país. E, na primeira metade dos anos 2000, eu comecei ali um trabalho de plantação de igreja naquela cidade, me envolvi com todas as camadas sociais existentes ali, e o que pude perceber num curto espaço de tempo, envolvido diretamente no trabalho, foi justamente esse impacto da capital, Rio de Janeiro, nessa cidade, conhecida então como cidade dormitório para a grande metrópole, que é o Rio. Eu percebi essa influência se manifestando na cultura da cidade, na educação, no sistema de ensino público, nos hospitais, nos cinemas. O Rio de Janeiro vive, eu acho que outras cidades no Brasil também, mas o Rio de Janeiro viveu um fenômeno muito interessante na cultura, que foi o fim dos cinemas de rua, os cinemas de praça pública. Lá em Belford Roxo, por exemplo, existiam 3 cinemas onde eu passei parte da minha infância sendo contemplado por filmes do Trapalhões até o Stallone. Então, aquela rapaziada que cresceu nos anos 80 sabe do que eu estou falando. Cresceu com essa cultura bem brasileira, mas já sofrendo impactos da americanização, que foi alastrada nos anos 80. E esses cinemas, eles deram lugar para 2 coisas, esses cinemas de rua, lá nessa cidadezinha da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Eu ousaria te perguntar para o que elas deram lugar, para o que esses cinemas deram lugar. O que vocês acham? Qual denominação? Deixa para lá. Das 3, 2 se tornaram igrejas, né, que eu não vou citar o nome aqui, e uma outra se tornou um grande franchise de loja de departamento, Ponto Frio, não é? As outras também acabam vendendo artigos, mas isso não é da nossa alçada, o que acontece lá. Cabe a nós apenas orar e rir, porque é tragicômica a situação. Mas ela reflete para o impacto da urbanização na cidade. Interessante é que esse fenômeno que eclodiu nos anos 90 na cidade já era algo comum na década de 80 no Rio de Janeiro. Então isso acaba mostrando um pouco de como acontece essa coisa de desenvolvimento e expansão urbana. E quando a gente olha para a Bíblia, eu realmente não vou me ater muito nisso, nessa introdução, eu quero fazer um olhar bem panorâmico para a ideia da cidade dentro da narrativa bíblica. Nós vemos a humanidade sendo gerada num jardim e a cidade se tornando um ambiente não de deleite, mas um ambiente de penalidade, um cenário onde o homem foi penalizado pelo seu pecado. O homem e a mulher viveram e começaram a desenvolver-se urbanamente, fruto da sua desobediência. A cidade se torna, em Gênesis isso é muito claro, um palco da performance do homem. E aí é interessante a gente já olhar lá no capítulo 11 de Gênesis, a crítica para esse tipo de mentalidade que faz da cidade um local exclusivo da performance do homem. A ideia daquela grande torre em Babel erigir a fama do homem, levantar a fama do ser humano até os céus. Então, ali, a gente já percebe a crítica da parte de Deus para essa atitude, confundindo a língua, confundindo a fala, confundindo a linguagem. A gente vai ver também que dentro da própria cidade, isso acontece lá em Isaías capítulo 1, talvez o profeta com uma atuação urbana de forma mais contundente que vemos, lado a lado com Jeremias, é justamente Isaías. Também é fato que nesse ambiente de cidade a gente vê
iniciativas de Deus através da sua própria criação para a redenção daquilo que era possível ser salvo no ambiente das cidades. Gênesis 18 vai mostrar isso para a gente, Lucas 19, já na perspectiva do Novo Testamento também. O fato é que, a despeito do embaraço do homem com o pecado, do compromisso do homem consigo mesmo, Deus olha para uma cidade como o local da redenção da humanidade. Deus faz de uma cidade que Ele mesmo idealiza e cria, uma nova realidade onde o seu governo, e não o governo e desgoverno dos homens, é estabelecido. Na verdade, olhamos, na nossa perspectiva escatológica, para uma cidade, irmãos. A Nova Jerusalém, que descerá do céu. Não vou entrar nas minúcias de onde territorialmente se dará. O fato é que Apocalipse deixa bem claro que o nosso destino, enquanto igreja com I maiúsculo, enquanto corpo de Cristo, é uma cidade. É para lá que nós vamos. Então, o que nós devemos fazer hoje, no dia chamado hoje, no tempo chamado hoje, como gente que anda pela urbe, pela vida urbana? Durante muito tempo, a igreja olhou, e lamentavelmente alguns setores ainda têm olhado para a cidade como um ambiente inimigo, como um território inimigo, e não olhado para a cidade com o olhar de Jesus, com a perspectiva do nosso Mestre. As pessoas têm observado na cidade um local de contaminação. Eu me lembro, ainda bem no início da minha caminhada cristã, há quase 20 anos atrás, que interessante que eu tenho essa minha experiência com Jesus, de conhecer o Evangelho, numa missão urbana, numa missão dentro de uma favela no Rio de Janeiro, e era uma época que havia ali da primeira metade dos anos 90 até 98, mais ou menos, um grande diálogo sobre missão urbana na igreja brasileira. Isso estava forte. Quem está há mais tempo na caminhada pode confirmar isso que eu estou falando. Existia uma discussão constante a respeito disso. Por quê? Porque a igreja, naquela época, ainda tinha uma visão muito legalista a respeito da cidade. Então, faziam das igrejas um grande bunker, sabe? Aquele refúgio de guerra. Eu amo filmes de guerra. Então, tem aquela coisa do cara estar entrincheirado ali. E as igrejas, naquela época, pareciam ser isso. Então, tudo que se falava para um jovem como eu, um menino tipicamente urbano, né? Urbanoide, como a gente chama lá no Rio, a ideia era, cara, você precisa ir para um retiro, ficar um tempo lá, como se aquilo fosse um centro de recuperação para me desintoxicar da cidade. Ao invés deles olharem para mim, não, vamos treinar esse menino para que ele, com a linguagem que ele tem, e sendo quem ele é, ele comunique o Evangelho na cidade. Porque é nesse lugar de pessoas perdidas que precisam haver sal e luz. Interessante é que o tempo passou e a igreja, de algum jeito, começou a ter um outro tipo de comportamento com a cidade, não é? As denominações foram se expandindo e chegando nos ambientes de cultura, como eu falei, os cinemas. E o que eles fizeram com os cinemas? Eles franquearam para eles. Eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse a possibilidade de ter um cinema, eu não ia fechar ele nunca, até porque eu sou fã de cinema, eu ia fazer daquele espaço um lugar de reverberação cultural e de pregação do Evangelho. A igreja ia se reunir ali e ia ter um baita telão para continuar exibindo filmes. O que a igreja geralmente fez com isso? Ela caricaturou espaços públicos com uma roupagem religiosa. Como o pastor Jay falou aqui, muitas igrejas, nessa ideia do diálogo com a cultura, e por se acharem mais descoladas, mais pós-modernas, mais contextualizadas, elas acabam por fazer um mise-en-scène muito pitoresco, no mínimo, na melhor das hipóteses, cômico. Eu gosto de algumas coisas, é melhor a gente rir, não é? Do que ficar simplesmente tacando pedra ou lamentando. Então a gente vê algumas iniciativas ditas urbanas de alguns setores da igreja evangélica que são risíveis e não têm impacto nenhum para a cidade. Daí eu quero pensar com você então, o que a gente deve fazer?
Eu tenho lido algumas coisas, pescado, pincelado algumas leituras de gente do mundo todo, e eu até separei uma citação aí no material, no 3º parágrafo dessa página que fala sobre o ethos da missão nas cidades. Separei uma frase de um missiólogo que diz o seguinte: a maioria das pessoas, quando pergunta sobre como elas acham que esses movimentos notáveis de expansão da mensagem na cidade cresceu tão espantosamente, respondem que foi porque eles eram vivenciados por verdadeiros crentes. Isto é, havia uma autenticidade de sua fé e eram, obviamente, empoderados pelo Espírito Santo. Daí, sem lançar mão, se somos continuistas ou não, eu quero caminhar com você na perspectiva de um povo cheio do poder do Espírito Santo. Um povo que, cheio do Espírito Santo, consegue lidar com o vazio predominante das pessoas nas cidades, sejam elas grandes, sejam elas pequenas. A propósito, falando dessa questão de dimensão das cidades, ainda nessa introdução, quero recomendar 2 textos aqui, 2 livros, para você se aprofundar um pouco mais no aspecto da igreja na cidade. Esses livros são, pode passar aí, Igreja Centrada, de Timothy Keller. Já é um livro que muitas pessoas têm lido, têm comentado. Não se assuste, você que talvez não viu o livro, na hora que você for pegá-lo na livraria, ou fizer a encomenda na internet, é um calhamaço, é um pouco, né, ameaçador em termos de tamanho, mas é um conteúdo muito rico, muito bem escrito e fluido. Você vai fluir nessa leitura, onde o Dr. Tim Keller, esse pastor da igreja Redeemer, que foi citado aqui pelo Jay, traça a perspectiva de desenvolver ministérios na sua cidade, plantar igrejas na sua cidade, com 3 eixos básicos de atuação: o movimento, a própria cidade e o evangelho, como o grande poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse livro foi fundamental para essa igrejinha que eu estou plantando no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu li ele no final de 2012, e a minha esposa costuma dizer que na época que eu terminei de ler esse livro, eu fiquei tipo o homem das cavernas. Imagine, né? Eu já tenho essa figuraça aqui, então a barba gigante dentro do escritório, anotando tudo e comendo literalmente esse livro junto com a palavra, achando ali paralelos e moldando uma visão de ministério muito influenciada pelo que Keller nos ensina nesse texto. Então, ele é altamente recomendável para esse assunto que a gente está falando aqui. Sobretudo você que já está atuando, talvez esteja atuando numa cidade maior, uma cidade com um número de habitantes. Aqui, Natal, parece que tem quase 805 mil habitantes. Confere esse dado, andei pesquisando aqui para entender o ambiente onde eu tenho falado. Então, eu acho que vale a pena a leitura desse livro. A despeito de você estar numa cidade menor, eu recomendo talvez o bloco, a seção que fala especificamente sobre evangelho, porque aquilo ali vai se aplicar em qualquer contexto. Para quem já está trabalhando efetivamente em cidades do interior, eu quero recomendar esse livro que conheci aqui na Aleph, na conferência da Aleph há 2 anos atrás, Dr. Sérgio Lira, Cidades do Interior, editora Ultimato. Então, a proposta de missiologia urbana a partir de cidades do interior, traçada por esse irmão, é muito preciosa. Eu nunca tinha visto nada nesse aspecto. Então, eu também li esse texto, dei uma estudada nele, para poder compartilhar algumas coisas com outros irmãos que estão em cidades menores, cidades mais afastadas também dos grandes centros urbanos. Então, é uma literatura que eu quero deixar aí recomendada para você. Ao longo desse material, eu estou aqui realmente tentando trabalhar isso em um tom mais dialogal com vocês, até porque daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte de mesa redonda, perguntas e respostas, então quero deixar espaço para perguntas e afins. Eu recomendo você fazer a leitura desse material, não vou ficar aqui seguindo esse esboço de forma muito estática. Eu comento aqui um pouco do aspecto da missiologia urbana em Paulo, sobretudo naquilo que Paulo provoca quando escreve aos Filipenses, quando ele exorta aos irmãos, exorta aquela igreja, na seguinte perspectiva: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo.
Paulo nunca teve conflito com a ideia do campo e da cidade. Paulo era bem resolvido nessa história. Eu acho que nós, como missionários urbanos, por assim dizer, temos que ser bem resolvidos, e Paulo é um bom professor nessa caminhada. A carta aos Filipenses, junto com a carta à igreja de Tessalônica, deixa algumas dicas muito interessantes sobre essa cidadania do reino de Deus manifesta na cidade. Então, dá uma olhada no material, você vai ter espaço aí para fazer anotações. Ao longo do evento, se você quiser fazer qualquer pergunta, aqui nos bastidores, como a gente chama, no corredor, eu estou aí acessível para a gente conversar sobre isso. Porque, na verdade, eu quero me focar aqui nos próximos minutos naquilo que eu acredito ser o maior ensino de Jesus sobre o proceder da igreja, sobre modus operandi de qualquer missionário ou alguém que está almejando plantar a igreja em cidades deveria ter. Mateus 9, 35 a 38. Queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, e fizéssemos a leitura desse texto juntos. Se você puder ficar de pé, por gentileza. Mateus 9, 35 a 38. O texto diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Podem sentar, queridos. Olhando para esse texto, nós vemos de onde tudo acontece, no aspecto da plantação, revitalização, a missão de Deus. Vemos corações e mentes, usando a linguagem de Francis Schaeffer, se alinhando, o que talvez para nós brasileiros é um grande problema, um sentimentalismo tóxico muito grande. O romantismo toma conta de muitos de nós, sobretudo crentes, e isso pode ser um fator prejudicial na missão. E esse texto ele traz um ensinamento muito precioso sobre isso. Nós vemos a igreja em movimento, a igreja enquanto acontecimento divino na terra, a igreja enquanto intervenção de Deus no meio das trevas, luz no meio das trevas. E por último, vemos esse mesmo povo em missão, esse mesmo povo enviado para a missão de Deus. Eu quero olhar com você aqui, passo a passo, a partir do versículo 35, dois movimentos fundamentais. Versos 35 e 36, na verdade, vão destacar dois movimentos que devem preceder o nosso avanço enquanto plantadores, revitalizadores de igreja, gente da missão de Deus. Eu acredito que esses movimentos podem se chamar, se você estiver anotando aí, como caminhada relativo ao Evangelho, como algo que é destacado no versículo 35 e é de onde tudo acontece na vida da igreja. E no verso 36, a observação, como o ponto vinculado diretamente à ideia da compaixão destacada no verso 36. Caminhada e observação. O texto, no verso 35, mostra algo muito precioso. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Pausa comigo aqui. A gente olha que Jesus ele era alguém com profunda, profícua em quantidade, qualidade, atividade na vida urbana. Jesus trabalhava, gente. E isso era um labor físico. Jesus andava. Uma das coisas que eu tenho aprendido no aspecto da missão de Deus na cidade é que não podemos ser preguiçosos. Precisamos literalmente caminhar. A interpretação do texto aqui é ipsiliteris, é direto, é literal.
Uma das estratégias mais fundamentais para o plantio da nossa pequena comunidade no Rio de Janeiro, que em outubro completa 3 anos de atividade pública, foram caminhadas de oração durante 4 meses, 4 a 5 meses, caminhando e orando por cada bairro. Fiquem tranquilos, não taquei chinelo em propriedade para garantir ela profeticamente para mim, não fiz nenhuma bizarrice. Só andei e orei. Meu fonezinho de ouvido, ouvindo uma pregação ou um louvor, e caminhando e orando pelas ruas do Rio de Janeiro, tentando discernir o que Deus queria fazer ali naquele lugar. O fato é que, junto dessa caminhada, Jesus faz isso com as atividades principais do ministério da igreja. O texto vai falar: Jesus ia passando por todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, o evangelho, de onde tudo acontece, a força motriz do reino de Deus manifesta na terra pela boca de homens e mulheres impuros, mas que foram alcançados pela graça. É a partir disso que toda a atividade da igreja orbita. Eu gosto muito de pensar nessa imagem. As nossas atividades, o evangelho no centro e as consequências que o final do verso 35 vão mostrar. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. A consequência e a atividade, ou a atividade e a consequência de Jesus, da vida da igreja, orbita em torno do reino de Deus, pregado no Evangelho. Nós precisamos ter isso como grande princípio para a nossa atividade, para a nossa identidade enquanto missionários urbanos ser definida, precisamos partir disso, porque senão a gente só vai viver de um ativismo vazio, que consequentemente não vai ter fruto. O ativismo ele pode ter coisas assim aparentes, que boiam na superfície, mas que não vai ter profundidade, não vai gerar fruto. O evangelho pregado e ensinado por Jesus foi o que liberou cura para todos os doentes e enfermos das cidades e povoados por onde ele passava. Nós precisamos ter essa perspectiva na nossa caminhada do evangelho. Em segundo lugar, e aí eu acredito que eu encontro o núcleo duro da nossa perspectiva, enquanto plantadores, revitalizadores, pastores, enfim, gente da missão de Deus, acredito ser a compaixão como fruto da observação da vida das pessoas ao nosso redor. E aqui eu posso falar da relação com as multidões que Jesus estabeleceu. Verso 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Eu pergunto para você, e não precisa responder, é uma pergunta retórica, afinal de contas, como nós temos olhado para as nossas cidades? Como eu e você temos olhado para as multidões ao nosso redor? Sobretudo, se você é daquele que não gosta do que lá no Rio chamamos de muvuca. Você sabe o que significa essa palavra? É um grande aglomerado de pessoas, aquela bagunça. Rio de Janeiro, gente, é cidade de grandes mobilizações, de um monte de gente, de Maracanã, de Rock in Rio, de Réveillon em Copacabana. Aquele povo é muito doido e gosta de andar igual formiguinhas nas cidades e amam isso. Eu, curiosamente, por mais que eu seja carioca, eu detesto isso. Então, quando eu me deparei com esse texto e falei, bom, eu vou ser um missionário plantador de igreja numa grande cidade, uma cidade que tem 6 milhões de habitantes, e na região onde eu estou atuando especificamente, tem 300 mil habitantes, só na região onde eu estou atuando. Falei, cara, eu não posso ser desses que vai ter nojinho das pessoas, vai andar, não me toque, não posso. É óbvio que eu não posso forçar a barra e ter uma atuação canastrona na cidade,
e uma falsa aparência de piedade. Mas, para desenvolver algo genuíno, como Jesus desenvolveu, é necessário haver observação. A compaixão genuína não vai vir se não olharmos as multidões. O máximo que a gente pode ter é pena das multidões, olhando estatística de jornal, olhando manchete de jornal, vendo Cidade Alerta. Aí a gente vai ter pena. E já viram como é que é no Cidade Alerta? Eles botam uma tragédia, botam uma criança que é alvejada por uma bala não perdida, achada. Aquela bala teve um endereço, como aconteceu há alguns dias no bairro de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Um menino de 4 anos, alvejado covardemente. Não consigo ver aquilo como bala perdida, irmãos. Perdoe-me, aquilo é crime, é assassinato. Bandidos mataram aquele menino. E Cidade Alerta mostra a notícia, o apresentador fala com a voz embargada, né? Faz aquele drama, mas corta a cena, câmera 18 já está dando o comercial do remédio para osteoporose e o pessoal já está fazendo piada e rindo. Esse é o tipo de compaixão plástica que as pessoas vendem. E a igreja compra, porque ela não olha as multidões com o olhar de Jesus. Precisamos começar então a desenvolver, fruto dessa caminhada a partir do Evangelho, a compaixão genuína, que também não é apenas uma compaixão que gira em torno de atividades, irmãos, gira em torno apenas de remediar o problema, mas que lida diretamente com a ferida do povo, que eu e você, à luz do Evangelho, sabemos que é o pecado. A grande crise que deve despertar em nós compaixão pelas multidões, não deve ser levantada em discursos de ódio e falácias de amor sobre o status da política atual. Nesse tempo onde, por exemplo, hoje uma manifestação de cunho político partidário atrasou o nosso evento aqui, e eu não vou tecer a crítica só porque era uma manifestação de oposicionistas ao governo. Porque se fosse uma manifestação era uma manifestação de favoráveis ao governo. Se fosse uma manifestação de oposicionistas ao governo, eu também ia tecer críticas. Não porque paralisou o evento, mas porque talvez paralisou a vida de muita gente da cidade que estava simplesmente querendo voltar do seu dia de trabalho para o descanso com a sua família. E eu e você sabemos que tais manifestações são muito mais fruto de discursos de ódio ou falácias de amor e efetivamente não tem produzido transformação no útero das nossas cidades. A igreja tem esse papel, irmãos, esse papel naturalmente sobrenatural de fazer, pelo poder do Evangelho, compaixão ser algo muito maior do que a ação social. A ação social torna-se, então, consequência de gente cheia do Espírito Santo e cheia do Evangelho, que tornam-se altamente comprometidos com o bem-estar todo do homem todo. Olhar com compaixão, irmãos, não é olhar com pena, nem ter os nossos corações inclinados para aquilo que mais nos toca emocionalmente. É conseguir, pela mente renovada pelo Evangelho, pela renovação da mente proposta por Paulo em Romanos 12, ter corações de carne para sentir as dores da cidade, como Jesus sentiu. E como Jesus sentiu, na verdade, de acordo com a perspectiva da mentalidade hebraica, sentir nas entranhas. Porque o que o texto aqui aponta no original é isso. Jesus teve suas entranhas revolvidas ao olhar uma multidão perdida e aflita como ovelhas sem pastor. É essa perspectiva que alinha mentes e corações em favor do próximo. É essa perspectiva que faz com que a igreja seja braço de Deus, estendendo misericórdia para aqueles que carecem de misericórdia. Não vão ser nossos discursos inflamados, irmãos. Não vão ser as nossas falácias com um verniz de amor romântico latino peronomútil. O que vai transformar essa realidade é aquilo que o sábio nos provoca em Provérbios 11:11. Ele diz que pela bênção dos justos a cidade é exaltada,
A cidade sai do lamaçal, a cidade sai do obscurantismo, do ostracismo. Porém, pela boca dos ímpios ela é destruída. Não vai ser com o nosso discurso impiedoso e enviesado por uma ou outra ala ideológica que vai mudar o nosso país e as nossas cidades, irmãos. Mas é a bênção da igreja estendida como corpo de Cristo na terra que pode transformar esse mundo. As histórias do avivamento são comprovações factuais dessa realidade, irmãos. Isso não é história da carochinha, muito menos utopia de meninos apaixonados. Isso é escrito com sangue de homens e mulheres que, ao longo da história, têm crido no Senhor dos Senhores e no Rei dos Reis, no único que pode estabelecer um governo absolutamente gracioso e soberano na terra, Jesus Cristo. E isso tem que nos encorajar e nos motivar. Terceira coisa que nós vemos nesse texto, e aí as implicações diretas para nós, enquanto povo de Deus, é o discipulado, verso 37. Então disse Jesus aos seus discípulos, repare esse contraste. Jesus tem uma observação para com as multidões e uma direção para com os discípulos. Jesus, óbvio, prega o evangelho para as multidões, mas isso parte de um olhar. Enquanto que para os discípulos existe uma direção, uma ordem para sermos mais exatos. Jesus fala, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. A gente entra então na grande constatação. Por mais que haja o grande crescimento de evangélicos no Brasil, nós ainda somos poucos. E vale lembrar que esse crescimento, ele é muito mais uma cortina de fumaça do que factual. Crescimento de discípulos, de gente que nasceu de novo, de gente do evangelho, não gente da instituição igreja. Aí é interessante a gente talvez trazer à memória os ensinos do Dr. Charles Van Engen, que muito influenciou o pensamento missional, missiológico de muitos irmãos latino-americanos e brasileiros. Charles Van Engen sempre enfatizava que a igreja é o povo missionário de Deus na terra a partir da sua própria Jerusalém, ou seja, a partir da sua própria cidade. É necessário a gente resgatar isso à medida que ouvimos Jesus, que somos discípulos de Jesus. Por isso, discipulado é uma ênfase que precisamos explorar, por isso a gente vai falar disso aqui de forma mais esmiuçada. Recomendo a vocês acessarem o site atos29brasil.com, a gente tem colocado recursos lá, vídeos, e um dos assuntos mais acessados e mais procurados é justamente esse, discipulado. Que para muitos, na minha igreja, por exemplo, minha igreja ela tem uma massa de pessoas que vieram daquele bolsão dos chamados desigrejados. Então, num universo de aproximadamente 100 pessoas na audiência, umas 45 já eram crentes, oriundas assim de decepções, vamos ser bem claros com denominações. E alguns, eu lembro, quando eu fiz uma série de discipulado, uma vez por ano eu falo de discipulado em textos diferentes. E lá em 2014, eu começando a igreja, com pouca gente ainda, eu falei, e assim, eu era... quase toda a igreja, eu nem usava microfone, no nosso salão era pequenininho, então as pessoas estavam bem próximas, e as reações eram muito mais visíveis. E eu lembro que eu falei, essa igreja vai se estabelecer a partir de uma perspectiva de discipulado, irmãos, levamos o discipulado a sério. Eu só ouvia aquelas cadeiras de plástico, as pessoas tremendo na cadeira. Aconteceu um tremor ali, não foi do espírito, foi um tremor de medo, as pessoas têm medo dessa ideia. Precisamos nos voltar para o discipulado centrado no Evangelho, que tem a voz de Jesus como a do grande Senhor sobre a nossa vida. Por último, uma igreja que se entende como o povo missionário de Deus, porque é o povo discípulo de Jesus, é a igreja, consequentemente, que vive em missão. Verso 38. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. João 20, 21, afirma a palavra de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Esse é um dos textos mais preciosos do Evangelho, na minha opinião. Assim como o Senhor me enviou,
eu os envio. Ser identificado com Jesus é uma bênção, não é? Vocês não acham isso? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu estou sendo identificado com o amor da minha vida quando eu leio essas palavras. A igreja está sendo identificada, relacionada com a sua razão de existir. A nossa razão de existir não para apenas quando nos achegamos diante dele em adoração, em oração. Amanhã vamos gastar um tempo pela manhã orando e buscando aprender sobre oração na perspectiva de plantadores de igreja. E eu acredito que esse ambiente da oração, como dizia Spurgeon, é a grande fornalha para a vida da igreja na cidade. As coisas começam a impactar na cidade quando a gente ora. Como povo que ora, eu acredito que, consequentemente, vamos ser esse povo que prioriza o Evangelho, esse povo compassivo e esse povo missionário porque segue Jesus. Eu acredito que, com isso, eu já compartilhei tudo que foi proposto aqui dentro dessa primeira palestra, dessa segunda palestra da noite, e quero te pedir para ficar de pé mais uma vez para a gente orar. E pedir ao nosso Senhor Jesus para que o Evangelho seja uma verdade vibrante para nós. Senhor Jesus, eu quero te agradecer imensamente pelo privilégio de compartilhar a palavra de Deus com esses irmãos e irmãs aqui. Deus, eu quero te agradecer porque pensamos, até nos descontraímos aqui na fala, na audição, mas eu quero te agradecer porque a gente teve a oportunidade, com liberdade, de abrir a palavra e buscar aprender do Senhor. Muita gente, Pai, ainda hoje isso não é um mito. Pessoas ainda hoje perecem por não ter liberdade para fazer isso, como aconteceu no Paquistão no último domingo de Páscoa. Então, eu te peço, Deus, que sim, oremos pelos nossos irmãos e nos posturemos como gente que tem liberdade civil para pregar, para cultuar, que a gente desfrute da liberdade do Espírito, que esses irmãos nossos também tinham, e mesmo diante da mão do ímpio, do juízo do ímpio, não retrocederam do culto, da adoração e da missão de Deus. Nos encoraja, Senhor, nos reaviva com Teu Espírito, Senhor, para que sejamos povo que é identificado como povo de compaixão pelas cidades, para plantar a igreja, para revitalizar a igreja nas nossas cidades, sejam pequenas, sejam grandes, sejam nas periferias, sejam nos centros, a partir de um olhar compassivo para aqueles que o Senhor deseja salvar. Nos ajuda, Deus, te pedimos isso. Dá-nos agora um tempo de diálogo aqui, onde o Teu Espírito continue nos ensinando. E amanhã a gente possa passar esse dia juntos de forma muito proveitosa para a glória do Teu nome. Amém.